Bem-vindo ao canal Os Filhos da Viúva. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Muito obrigado! Agora, vamos ao vídeo de hoje. A maçonaria brasileira se orgulha de ter tido o imperador Dom Pedro I como um de seus membros mais ilustres. No entanto, uma análise crítica e detalhista dessa relação revela um paradoxo inquietante. Embora o imperador tenha sido rapidamente elevado aos mais altos cargos dentro da ordem, sua curta passagem e eventual renúncia expõem profundas contradições entre os ideais maçônicos e o comportamento de Dom Pedro I como monarca. Este vídeo visa desmascarar a superficialidade do orgulho maçônico brasileiro em relação ao imperador e questionar a verdadeira natureza dessa relação. O ingresso relâmpago de Dom Pedro I na maçonaria. Dom Pedro I foi aceito na maçonaria em 13 de julho de 1822, com sua iniciação ocorrendo em 2 de agosto do mesmo ano. Em menos de um mês, em 5 de agosto, ele já havia alcançado o grau de mestre maçom. Este avanço acelerado levanta questões sobre o verdadeiro propósito de sua adesão à maçonaria. Estaria a ordem desesperada por um patrono de prestígio, ignorando os princípios de mérito e progressão gradual que caracterizam a jornada maçônica? A ascensão ao grão-mestrado e a renúncia abrupta. Em 5 de outubro de 1822, Dom Pedro I foi elevado ao cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Contudo, após apenas 17 dias, ele renunciou ao posto e, em um movimento drástico, ordenou o fechamento da maçonaria brasileira. A razão para tal decisão draconiana foi a insatisfação do imperador com a possibilidade de ser contestado pelos maçons, algo impensável para alguém acostumado à obediência cega como monarca. Este episódio revela uma incongruência fundamental entre os valores democráticos e de igualdade promovidos pela maçonaria e a mentalidade autoritária de Dom Pedro I. O paradoxo da obediência absoluta. Ao aceitar Dom Pedro I como grão-mestre, a maçonaria brasileira parecia estar em busca de legitimidade e proteção sob a sombra de um monarca. No entanto, a expectativa de que o imperador respeitasse as normas maçônicas, incluindo a fraternidade e a igualdade, foi logo frustrada. Quando Dom Pedro percebeu que o título de grão-mestre não lhe conferia obediência absoluta, ele decidiu dissolver a ordem, revelando sua incapacidade de aceitar qualquer forma de poder que não fosse autocrática. A glorificação equivocada. É surpreendente e contraditório que a maçonaria brasileira continue a glorificar Dom Pedro I como um de seus membros mais ilustres. Em vez de celebrar um líder que valorizasse os princípios maçônicos, a ordem celebra alguém que, ao primeiro sinal de resistência, preferiu desmantelar a organização. Isso levanta questões sobre a integridade histórica da maçonaria brasileira e sua capacidade de reconhecer e criticar seus próprios erros. A relação entre a maçonaria brasileira e Dom Pedro I é uma mancha na história da ordem. O culto ao imperador, um monarca que demonstrou desprezo pelos princípios maçônicos de igualdade e fraternidade, reflete uma falha na autocrítica e uma tendência a se apegar a figuras de prestígio em detrimento dos valores fundamentais da organização. Para que a maçonaria brasileira recupere sua credibilidade e legitimidade, é necessário um reexame honesto e crítico de sua história, começando pela desmistificação do papel de Dom Pedro I dentro da ordem. Ficamos imensamente felizes por você ter assistido ao vídeo até o final. Esperamos de coração que tenha apreciado o conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Adoraríamos que você considerasse se tornar membro do nosso canal, garantindo acesso a diversos vídeos exclusivos.